Mas que barbaridade, tchê! Existe mesmo rock gaúcho? Achei que gaúcho gostava era de churrasco, chimarrão, vaneirão. Eu não gosto disso. Acho que eu vou tomar um refri. Pois é, mas tem rock sim, né? Tem rock no Rio Grande do Sul, uma música vinda lá dos Estados Unidos e claro também, né? Muita influência da Inglaterra que desembarcou aqui ainda nos anos 50. E eu vou contar essa história para vocês. Fica aí para conhecer a origem do rock no Rio Grande do Sul. Vamos descobrir os primeiros 30 anos desse gênero por aqui. Tá gostando do canal? Se inscreve, é muito importante que você se inscreva, ativa o sininho, já curte esse vídeo, curte os outros vídeos também, que aí esse canal vai pra frente, eu consigo fazer mais produções para falar sobre a história da música, nesse contexto aí pra gente entender todo esse universo então da música, da história e essa ligação fantástica que existe entre música e sociedade. O rock and roll iniciou nos Estados Unidos na década de 50 e na mesma década já conquistou o mundo inteiro. Elvis Presley começou a ser conhecido, foi conhecido então na Inglaterra e em outros lugares também, inclusive na América do Sul, então no Brasil, né, através do cinema, né, o rock and roll aparecia. Rock and roll também aparecia muito no rádio, né? É claro que é um meio de comunicação então muito importante que difundiu o rock and roll. E aí, claro, nesse sentido, veio no Rio Grande do Sul também. As primeiras bandas de rock no Rio Grande do Sul não eram propriamente de rock, elas faziam bailes. Tocavam então em festas, né, em bailes, e que tinham um repertório ligado ao bolero, tocavam um pouquinho de samba também, né, o samba canção. Faziam algum repertório que era mais popular, né, marchinhas, algo para tocar em festas. Só que, como tinha então essa nova música, né, vindo dos Estados Unidos e que estava tomando conta do mundo, eles resolveram colocar então essa música no seu repertório. Então tinha um bloquinho ali, né, de músicas que era ligada ao rock and roll. E aí nesse sentido que começa a aparecer então alguns artistas em Porto Alegre e claro no Brasil todo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais, né, no Brasil são as cidades então que vão, né, ter esse primeiro contato com o rock and roll. Então Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, é a cidade que teve as primeiras bandas de rock and roll e depois, em seguida, isso foi se estabelecendo, né, o rock and roll foi saindo de Porto Alegre também e ganhando outros espaços no Rio Grande do Sul. A gente vê também, então, cidades como Caxias, Pelotas, Passo Fundo, que é a minha cidade, que é muito importante nesse segmento também, tem várias bandas de rock aqui, sempre teve bastante banda de rock em Passo Fundo. Mas esse rock gaúcho que mais toma, né, conta do Brasil, que começa a se expandir, então, é muito mais ligado, claro, a Porto Alegre, por ser a capital e onde, então, começou todo esse movimento. Os anos 50, então, fica limitado em bandas de baile reproduzindo rock and roll em algumas apresentações, em algumas festas, quando era possível. A primeira banda que a gente tem notícia no Rio Grande do Sul sendo exatamente uma banda de rock and roll é a banda Apache. Essa banda, tudo indica então que realmente é a primeira banda com uma formação mais rock and roll, né, tendo contato então com as guitarras, né, guitarra, contrabaixo elétrico também, e aí então já é nos anos 60. A Apache também tocava baile, mas fazia um repertório muito mais voltado ao rock and roll, e divulgou muito mais esse gênero por aqui. Então na década de 60 a gente começa a ver bandas como Alpha Group, Suco e também a Som 4. Essas bandas, elas infelizmente não conseguiram gravar discos na época. Os primeiros discos, né, de rock gaúcho, então, vão surgir só no final da década de 60. Os Brazas, né, sendo então a primeira banda, provavelmente foram eles, né, gravaram em 68, então o primeiro disco da banda era num repertório ligado ali então a Jovem Guarda, que é o que dominava, né, o cenário rock e pop no Brasil todo. Então os Brazas fizeram um disco em 68. Seu rostinho sempre a sorrir pra mim. Nosso amor tão grande parecia não ter fim. E a outra banda que também fez um disco no Rio Grande do Sul é a banda chamada Liverpool. Só que esse disco é de 69 e é muito interessante porque tem uma ligação com o tropicalismo. Estou muito assustado com você.
Então, com as gravações de discos, que era algo muito emblemático, né, para a música no Rio Grande do Sul, você tinha também que ter outras possibilidades de tocar e divulgar sua música, né? Não poderia tocar só em baile, sendo que é uma banda propriamente de rock, e no caso do Liverpool fazendo, né, um rock psicodélico, não combinaria nada, né, com uma festa, né, com um baile, né? Então, nesse sentido, começam a aparecer algumas apresentações em bares e também em eventos como os que tinham na URGS, na Universidade então do Rio Grande do Sul. E aí, então, nesse sentido, começa a ter outros espaços mais underground, assim, dá para se dizer, né, no Rio Grande do Sul, para que se pudesse fazer rock and roll e demonstrar essa arte mais obscura ali que tomava conta desse período. Por quê? Porque a gente vai entrar, então, nos anos 70, e os anos 60 e 70 existia a ditadura militar no Brasil, né, não dá para esquecer. Então, roqueiro, né, mesmo que seja gaúcho, é marginal, né? Roqueiro tinha cara de bandido, era marginal. Então, para produzir rock naquele momento não era nada fácil. Mesmo assim, se tem então algumas bandas nos anos 70 que vão começar a surgir. Uma delas é uma banda chamada Utopia, né, com o Bebeto Alves, né, que é um músico, compositor aqui do Rio Grande do Sul, bastante conhecido nessa cena, então mais de MPG, né, que a gente chama, música popular gaúcha, mas ele começou então com uma banda de rock lá, a Utopia. As cores que trago, a estrada que tomo, meu caminhar descalço nas pedras. Teve também nesse momento os Almôndegas fazendo um rock bem bacana. Os Almôndegas, eles tinham então uma mistura de rock and roll com música produzida no Rio Grande do Sul. Aí sim era um rock gaúcho, né? Tinha uma marca gaúcha ali nesse sentido. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo e trato todo mundo com o maior respeito. Os Almôndegas conseguiram uma carreira fora do Rio Grande do Sul, né? Quase que eu digo aqui uma carreira internacional, né? Uma carreira fora do Rio Grande do Sul, indo então para o Rio de Janeiro, para São Paulo, produzir músicas, né, nesses lugares, fazer shows nesses lugares, que foi um grande feito para a música produzida aqui, né, por nós gaúchos que, como diz o Humberto Gessinger, né, estávamos longe demais das capitais. A outra banda que conseguiu projeção nacional, né, nos anos 70 no Brasil foi a banda Bicho da Seda. A Bicho da Seda tem um cara muito importante que é o Foguete Luz. Esse cara então era o vocalista também da Liverpool, aquela primeira banda que gravou o disco lá então nos anos 60 com o lado mais psicodélico, né, e mais ligado à Tropicália. Então nesse sentido a Liverpool, praticamente toda ela passa a ser nos anos 70 o Bicho da Seda. E aí também grava um disco e tem uma projeção então um pouquinho mais interessante, tentando ter espaço maior aí na produção musical em nível nacional. Várias bandas se tornaram mais underground no Rio Grande do Sul e não conseguiram sair então desse cenário. Tocavam mais em Porto Alegre e também um pouco no interior do Rio Grande do Sul. É o caso de Bobo da Corte, Inconsciente Coletivo. Tinha uma banda de rock progressivo muito interessante chamada Bizarro. E outras bandas vão surgindo assim, né, um pouco menores ainda, mas é interessante que nos anos 70 começa a se abrir mais essas possibilidades. E aí no interior também do Rio Grande do Sul, as bandas de baile, né, que também faziam então, tocavam um repertório mais abrangente assim, começa a incorporar mais o rock and roll, né? Fazia um repertório ligado ali às músicas que estavam tocando lá fora também. Então você ia num baile nos anos 70 em Passo Fundo, por exemplo, e ouvia uma banda tocando Deep Purple, Led Zeppelin, assim por diante. E dois compositores gaúchos são bem importantes aqui, né? O Hermes Aquino é um cara que foi regravado muitas vezes por artistas em nível nacional e em décadas posteriores também. É um cara então que fez bastante sucesso, ou se não é o nome dele que está em evidência, muitas pessoas conhecem a sua obra, né? A sua música na voz de outras pessoas, por exemplo. Eu sou nuvem passageira. E outro cara que merece destaque e que muitas vezes é esquecido é o Carlinhos Gottlieb. Esse cara, além de ser um compositor que está ligado ao rock and roll, né, ele era uma pessoa que fazia eventos
ele era ligado também ao teatro. Então ele era um cara muito articulado na cena e que várias pessoas então, né, buscavam ali o contato dele porque ele ia promover eventos. Ele fazia eventos interessantes que tomava conta da cidade de Porto Alegre e que movimentava a cena rock. Um dos eventos é o Roda de Som. Esse Roda de Som acontecia, para vocês terem uma ideia, na madruga. Dizem que era meia-noite que começava o evento e aí iam pessoas lá se reunir para ouvir rock and roll, né, de uma forma então mais descontraída. E claro, né, a gente sempre tem que lembrar, é anos 70, é ditadura, é muito difícil produzir evento. Então essa pessoa, né, o Carlinhos, realmente foi uma pessoa super importante para difundir o rock and roll no Rio Grande do Sul. Em 75 aconteceu um evento muito marcante para a época e principalmente para o rock and roll, né, gaúcho, que é justamente um evento chamado Vivendo a Vida de Li. E aí então era um evento que reunia várias bandas, não só bandas de rock, mas também pessoas ligadas a essa música popular brasileira, que também é chamada aqui de MPG, né, música popular gaúcha. E aí então se tinha apresentações, né, musicais e várias pessoas que poderiam assistir de uma forma muito acessível e que faria então com que essas bandas ganhassem mais espaço, mais público, as pessoas começavam então a entender um pouco mais desse som e do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Esse evento foi muito marcante e eu vou deixar um pouquinho para vocês assistirem aí. Vivendo a Vida de Li, concerto número 2. A Rádio Continental deu grande força para o rock gaúcho. Foi nesse momento então que o rock começou a aparecer nas rádios. Alguns artistas mandavam suas fitinhas ali para tentar tocar e rodar então na programação. E os anos 80 no Brasil mudou completamente a trajetória do rock and roll. O rock se tornou mainstream, principalmente com a banda Blitz. A Blitz fez um sucesso gigantesco, a banda carioca fez sucesso no Brasil inteiro. E aí o que acontece? Vários lugares, vários estados começam, né, a produzir mais rock and roll e mais ligado, claro, à sonoridade que a Blitz estava fazendo. Então, as gravadoras começam a se interessar também, né, já que a Blitz deu resultado financeiro. Obviamente que todas as gravadoras queriam ter uma Blitz. Então vai surgir bandas no Brasil inteiro, como os Paralamas, os Titãs, RPM, o Traje a Rigor. E claro que no Rio Grande do Sul teria bandas também aqui bastante importantes. Pelo um lado menos conhecido a gente tem a Urubu Rei, que foi uma banda meio pós-punk ali, então, gaúcha, que tinha o Miranda, né? O Miranda é um cara bem conhecido, né? Se tornou bem conhecido no Brasil todo ali como produtor e também participou de alguns programas de TV. Uma outra banda que também se destacou nos anos 80 é o The Fala, né? Com o Educar. Os Eles é uma outra banda que aparece ali também nos anos 80. Essa menina é que tem, e o filme mudo é só imagem. Fica esperando chegar de Londres ou de Paris. E também tinha o Voo Livre e Júlio Reni e Quilômetro Zero. Duas bandas que também marcaram o rock gaúcho nos anos 80, que não tiveram muita divulgação assim, né? E acabaram ficando ali mais naquele cenário porto-alegrense. É legal que nos anos 80 vários estilos começam a aparecer, então tem movimento punk por aqui também. Duas bandas são importantes, né, que eu destaco aqui, o Frutos da Crise e também tem uma banda chamada Os Replicantes. Essa se destacou um pouco mais, né, ganhou a cena nacional e é reverenciado por várias pessoas que admiram o punk no Brasil todo. Ele não vale uma nada, ele não custa nada, ele não custa nada. Cara, e tu sabia que teve heavy metal nos anos 80 no Rio Grande do Sul? A banda Astaroth é com certeza uma das primeiras bandas de heavy metal do Brasil. Ela iniciou sua trajetória em 82. E claro que teve jazz rock no Rio Grande do Sul. Aqui também tem vários músicos muito bons no cenário do jazz. E lá nos anos 80 tinha uma banda que misturou jazz com rock, que é a Raiz de Pedra. Vale muito a pena ouvir Raiz de Pedra, um bandaço aí que mistura rock and roll e jazz. Para muitos é uma banda de jazz, né? Um grupo de jazz. Para muitos é uma banda de rock. É uma mistura, jazz rock.
E as bandas mais conhecidas são algo mais ligado a esse cenário assim, Londres, né? Uma coisa mais cinza, obscura. Porque assim, ó, tem que fazer esse parênteses aqui, né? O rock and roll brasileiro, ele era muito mais, nos anos 80, né? Muito mais ligado a New Wave, ao colorido. As bandas, então, novas, né? Nos anos 80, que tinha essa ligação justamente com as cores, com o pop. Enquanto que várias bandas no Rio Grande do Sul, mesmo as novas, essas dos anos 80, possuíam uma estética mais fria, né? Talvez seja aqui do Rio Grande do Sul, mais cinza, que liga um pouco mais a esse som ainda Rolling Stones, assim, né? E Beatles, principalmente. E aí a gente vê, então, bandas como TNT, Tara na Tiriça, Bandalheira, Garotos da Rua, Lá em casa continua os meus problemas. Lá em casa continua me perturbando. Lá em casa continua enchendo o saco. e claro, tinha também os Cascaveletes. Cascaveletes, olha, tudo bem? Tudo bom? São todos do sul, né? Aham. Todos gaúchos. E agora música nova, né? É, Eu Quis Comer Você é o nome da música. Eu Quis Comer Você é o nome da música. Com a explosão do rock brasileiro nos anos 80, todo esse cenário no Rio Grande do Sul aqui foi possível porque as gravadoras, como eu falei, se interessavam por bandas aqui do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro. Mas para essas bandas surgirem, não foi tão fácil. Eles tiveram então que fazer coletâneas. O rock no Rio Grande do Sul não surgiu assim muito, nos anos 80, né? No sentido assim, vou gravar um disco inteiro da banda, vou apostar no TNT, por exemplo. Não foi assim. Eles participaram de coletâneas. E essas coletâneas que empurraram então essas bandas para frente. Foi no sentido assim, vamos gravar uma coletânea com várias bandas. Se essas bandas, se uma delas, né, ou algumas, né, derem certo, o que a gente faz? Aí a gente grava o disco daquela banda. Foi mais ou menos assim que surgiu então essas coletâneas e esse rock Rio Grande do Sul que se tornou um pouco mais popular no Brasil. A gente tem então uma coletânea chamada Rock Garage, uma coletânea chamada Porto Alegre Rock, de 1985, e talvez a coletânea mais importante, que é no mesmo ano, em 85, chamada Rock Grande do Sul. A Rock Grande do Sul aconteceu da seguinte forma. No dia 11 de setembro de 1985 foi realizado o Rock Unificado. Eles alugaram o Gigantinho e botaram várias bandas desconhecidas, 10 bandas desconhecidas do público, e lá era um lugar então que tocava só bandas grandes, né, famosas, até bandas internacionais, e eles então juntaram 10 bandas e chamaram então olheiros, né, um olheiro da RCA, né, a gravadora RCA, para dar uma olhada e ver se encontrava então alguma banda interessante para poder gravar um disco. E aí nessa coletânea e nesse show tinha uma banda que levou a bandeira do Rio Grande do Sul adiante, que é os Engenheiros do Havaí. Essa banda fez muito sucesso no Rio Grande do Sul e, claro, fez muito sucesso no Brasil. Foi a primeira banda, então, gaúcha a realmente conseguir espaço, pleno espaço, nos meios de comunicação do Brasil todo. Aquilo que perguntou no começo, né, sobre essa coisa de ser difícil ou não sair de Porto Alegre, eu acho que o nosso caso foi um caso super excepcional, assim, uma coisa super, sei lá, do acaso, a gente ter saído de lá, porque a verdade é que nesses últimos anos, né, nesses últimos 20 anos, sei lá, muito pouca gente teve a oportunidade de sair de lá, né, e acontecer a nível nacional, tal, principalmente se continuasse morando lá, né. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter e teremos. E claro, com o sucesso dos Engenheiros do Havaí, o público carioca, paulista, começou a ouvir também TNT, Garotos da Rua e outras bandas. Eu não estou desmerecendo aqui o trabalho de outras bandas, bem pelo contrário. Mas claro que os Engenheiros sim, né, conseguiram esse sucesso. E é interessante a gente dizer que os Engenheiros era a banda mais diferente. Como eu falei para vocês, né, que tinha esse lado mais Londres, assim, né, ainda tem em Porto Alegre, né, tem esse movimento mais rock and roll clássico, assim, tinha essas bandas punks, tinha o heavy metal. Os Engenheiros era pop ali, algo que nem eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, era uma banda completamente nova, mas, na minha opinião, ela se aproximava mais com bandas, né,
como Paralamas, Legião Urbana, Titãs, que iam formar esse cenário que ia ser chamado então de B-Rock, né, o rock brasileiro dos anos 80. Nos anos 80 surge também o Nenhum de Nós, com vários sucessos se mantendo nas paradas de sucesso do Brasil todo. E era muito legal ver o Nenhum de Nós e os Engenheiros do Havaí fazendo sucesso no Brasil todo, aparecendo nos programas de TV. Isso dava um gás para as outras bandas também que estavam aqui. Várias outras bandas vão surgir então a partir dos anos 90. Só que aí eu conto numa próxima oportunidade, porque vai ficar muito longo esse vídeo, né? Então vamos fazer Rock Gaúcho parte 1, que foi essa, então os primeiros 30 anos. E aí tem agora, em seguida, eu coloco aí um Rock Gaúcho parte 2, tá? Então, pessoal, se você aprendeu alguma coisa comigo, não custa nada você se inscrever no canal e curtir esse vídeo, deixa um comentário, é muito importante mesmo, tá? Isso faz com que o canal cresça. Então, obrigado e até a próxima.